que é um país, porque até então era um país contra, vamos falar assim, contra terroristas, não eram tidos como países ali em conflito. E talvez caminhando para a Terceira Guerra, em um mundo polarizado e cheio de informações que a gente não consegue realmente validar. E aí a gente vai para uma história, talvez a guerra ou a diferença de situações mais antigas que eu conheço, um conflito de interesses ou de civilização mais antigo que eu me lembre. Tá, eu quero tentar me posicionar nessa sua visão, que é uma visão maravilhosa. E aí, enquanto você falava, eu fiquei com a dúvida, o que é o terrorismo? Né? A gente precisa conceituar isso. E dizer o que realmente é o terrorismo que está acontecendo no Oriente Médio. Quais são essas razões? Eu queria, inicialmente, vou pedir ao Pedrão para pôr o mapa atual do Oriente Médio, para que todo mundo possa ver, para que nós possamos nos localizar. É isso o mapa atual? Volta, Pedrão. Volta, Pedrão. Isso. Esse, né? Ó, esse é o mapa atual do Oriente Médio, certo? É a região mais antiga, é o berço da humanidade. Para quem está olhando à direita lá em cima, a gente tem o Iraque, certo? E o Iraque, você vê que corre dois rios que descem. É o rio Tigre e Eufrates. Esses dois rios significam o berço da humanidade. É o que nós chamávamos no passado de Mesopotâmia. Todo mundo estudou isso. E ali você vai ter assírios, babilônicos, filisteus, né? Hebreus, toda nessa região. E se você pegar do Iraque e jogar para a sua esquerda, você vai chegar no Egito, onde você tem o Vale do Rio Nilo, que vai descer toda a África. Então a humanidade se desenvolveu aí, entre essa região da Península do Sinai, ali perto, mais à esquerda, onde você vê o Rio Nilo, para a direita, onde você vê o Iraque, os rios Tigre e Eufrates. Esse é o mapa atual. Bem ali na parte superior à esquerda, a gente vê um pequeno pedaço onde está escrito Israel e Palestina. Bem à sua esquerda, subindo aí na parte amarela, Pedrão, consegue localizar lá em cima? Aí, ó, abaixo de Chipre, da Turquia. Hoje, se você vê esse Oriente Médio, olha lá, tá lá Israel. Você vai ver ali a ligação do Mar Morto, né, com os mares que vão me ligar para a Europa, o Mediterrâneo. Então o Oriente Médio é a porta do Oriente para entrar no Ocidente, lá na Turquia. Certo? A Turquia nada mais é do que a porta, a antiga Constantinopla, para eu entrar na Europa, onde eu tenho toda uma civilização. Esse é o mapa atual. O Iraque, o Irã, tá? A Turquia, a Síria, o Líbano, o Iêmen, o Omã, a Arábia Saudita, 15 países dividem esse território. E lá atrás também o Afeganistão. Que se você for encostar no Afeganistão, lá à sua direita, eu vou estar na Rússia. Até agora tudo bem? Sim, sim. Entenderam? Tudo bem? Sim, beleza. Bom, vamos fazer então agora, eu vou pedir ao Pedro para puxar no slide player, eu faço questão que as fontes são fidedignas, eu vou puxar o slide player e nós vamos falar sobre os hebreus. Certo? Vamos conceituar isso, certo? Os hebreus, como você viu, a gente estava vendo ali, o berço da humanidade, tá? Era o pastoreio e era a agricultura. E um dos povos que começaram a ter identidade ali era chamado os semitas, certo? Que vivia à base do pastoreio, vivia à base da agricultura, tá? E eles, né, na sua junção, eles sofriam muito, porque eles não tinham uma identidade territorial. Isso é bom para a gente discutir, que a gente está falando de 5.000 anos de história da humanidade ali. Então eles sempre eram jogados por um lado ou por outro. Qual que era a vantagem desse povo hebreu? A unidade. Eles se reconheciam, eles falavam o mesmo idioma, e a fé. A religiosidade. Então, eles eram monoteístas, só tinham a crença em um Deus, e esse Deus que eles cultuavam, não vai a minha opinião, vai a história. Era um Deus que lhes prometia uma terra. Então, o maior sonho desse povo hebreu, que vagava por essa região desértica, isso era um deserto,
certo? Não tinha água, não tinha nada, porque ele estava entre os dois rios, Tigre e Eufrates e o rio Nilo. Sempre que ele chegava, tinha tribos mais armadas do que eles, né? E eles não tinham condição. Então eles foram se unindo em busca da terra prometida. Olha que belo. Caramba. Isso me lembra Tolkien em Senhor dos Anéis. Né? Então você vê, tudo tem conexão. Esse povo é fantástico. Mas será que é por conta dessa terra prometida que eles não tinham uma origem definida? Eles não tinham um território deles pra falar de aqui é meu lar, aqui é minha casa? Eram tribos. Eu nunca vou ter, porque eu vou ter a terra prometida. Que é lá no céu. Onde era Canaã? Não. Não. Canaã. Ah. A terra prometida É era Canaã. Canaã, não era o paraíso. O paraíso, quem vai falar de paraíso é o Cristo. Né? Então, assim, a religiosidade do povo hebreu que vai crescendo, né? Ela com patriarcalismo, com machismo, mas a unidade deles que interessa, eles começam a vagar por essa região. Então você vai ter Abraão como um líder político. Ele é relatado na Bíblia, e aqui também não vai a minha opinião. Quero dizer para toda a galera que está me ouvindo, a Bíblia era o jornal da época para eles, né? Era a imprensa deles. E como toda imprensa, ela tem seus exageros, seus acertos e seus erros. Então, eu não quero entrar na religiosidade, mas eu quero te dizer, quando você prega a ligação dos líderes direto com Deus, é uma boa jogada política. Então, esse povo acreditava numa terra prometida e a toda hora aparecia homens fortes que mostravam sua autoridade para o povo, mas dizia, olha, eu mando em você, mas quem manda em mim é um ser superior. Então eu tenho um monoteísmo dando a esse povo um sonho da terra prometida. Então eles vão começar a caminhar por essa região até chegar lá onde hoje está descrito. Pedrão, tá de boa aí? Tá. Consegue mudar o slide para mim? Tá. E eles vão acreditando na formação de um povo unido, né? Então, a primeira questão dos hebreus, eu volto a insistir, hebreus, eles eram meio nômades. Eles andavam, opa, aqui é a minha terra, vinha alguém e tomava deles. Eles sempre foram perseguidos, porque eles tinham unidade. Eles tinham ortodoxia. Isso é muito belo no povo hebreu. Eles tinham identidade. Eles têm identidade, né? Aspas, hoje, que a gente pode falar. E eles não aceitavam a mistura também, pelo jeito, né? Não, porque eles eram monoteístas. Se você encostasse os babilônicos, tinham deuses pra caramba. Não vamos ficar aqui, a gente não concorda com esse pessoal. Não concorda, não. Meu Deus pede retidão. E eles sempre tinham inimigos. Tá? E eles vão caminhar nesses períodos que a gente está vendo, que nós chamamos de patriarcalismo, os patriarcas, os grandes líderes. Eu vou começar com Abraão, eu vou passar por Isaac, que por sinal é homenagem, meu pai tinha o nome de Isaac, eu vou para Jacó, vou para José, vou para Moisés, vou para Josué. Então, historicamente, estes homens existiram. Certo? Como líderes. E essa cultura hebraica, eu volto a insistir o nome, hebreus. Essa cultura vai vagando ali, vai andando ali entre o rio Tigre, Eufrates e rio Nilo. Eles vão caminhar em busca da terra prometida. Só que eles enfrentam um belo dia, um belo tempo, uma seca severa. E o que eles vão fazer? Eles vão para o Egito. Esse povo caminhava. Certo? Eu falo esse povo não de forma pejorativa, mas de forma muito elogiosa. Eles caminhavam por esse deserto, clamavam por água, clamavam para o Senhor. Há frases importantíssimas no Antigo Testamento que fala sobre isso. Então, a religiosidade, a ideia do patriarcalismo, a ideia de um Deus presente que lhes levaria uma terra sagrada, a um Canaã, uma terra de docilidade, de deleite, acompanhou durante milhares de anos esta ideia do povo hebreu. E eles vão caminhar. Por favor, Pedro, muda para mim, por favor. Até aqui tudo bem? Sim. Tá. Beleza. Isso aí é o caminho Essa é a rota deles. que eles fazem. Certo? A famosa rota de Abraão em busca da terra prometida. Eles vão sair lá da região de Ur,
onde era a antiga Mesopotâmia, onde a gente tem uma Síria na vida, onde a gente tem um Afeganistão da vida. Eles vão andar, vão subir, vão passar, vão até o Egito. O número 5 é o Egito. Eles vão parar no Egito, certo? De repente, eles voltam nesse mesmo caminho, tá? Passa pelo famoso Monte Hebron. Isso é a rota de Abraão. Ou seja, veja, a gente tem o Mediterrâneo à esquerda e embaixo o Mar Morto. Então, é uma região de passagem. E toda hora eles tentavam ficar num lugar. Por isso que eles são chamados de seminômades. Cada um desses pontos, o ponto 1, o 2, o 3, o 4, eles tentaram se estabelecer ali. Tentaram. E aí foram rechaçados. Era uma vida muito cruel para eles. Isso é relatado historicamente. Eles eram rechaçados. Por quê? Era o único povo que acreditavam em um único só Deus. Então, fator religioso. E também tinha um outro fator. Eles eram muito unidos e eles geravam certa desconfiança de qualquer povo. Eles não se misturavam. E até hoje, seus descendentes criam essa ideia de ortodoxia, de estarem separados, de terem um Deus único. Vamos dar um exemplo? O funeral de Silvio Santos. Sim. A Bravanel. Sim. Né? Você via a sacralidade, eles pediram para ser fechado, eles têm uma religiosidade maravilhosa, tá? Mas volto a insistir, meu ponto de vista aqui não importa. Eu só quero mostrar que eles caminharam, olha lá, Babilônia, Alepo, aquela cidade bombardeada há poucos dias, que era uma coisa maravilhosa, foi destruída, é um sítio arqueológico, eles passaram por lá, até chegar no Monte Hebron na vida, chega no Egito, coitado de Abrão, um líder, caminhou o deserto inteiro, milhares e milhares de quilômetros. Claro, a gente está falando de fatores históricos. E por falar em fatores históricos, toda essa caminhada do povo hebraico, do hebreu, toda essa caminhada é comprovada pela história. Muda, Pedro? Por quê? Por que voltar, Marco Aurélio? Chegaram no Egito. Por não que tinha não bússola. Continuar. Aí é um ponto muito complexo sobre o Egito. Nós precisaríamos de outra aula, certo? Dizem que eles trabalhavam como escravos na época de Ramsés. Eles passavam muita dificuldade. Foram escravizados Foram no escravizados no Egito e tudo mais. Historicamente, há pouco tempo atrás, acharam, acho que moedas ou comprovantes de que, na verdade, os hebreus recebiam salário, né? Mas assim, veja, eles eram subjugados, eles não aceitavam os deuses egípcios, né? E a pujança do Império Egípcio, né, dos faraós, né, também não agradava ao povo hebreu, né? Vamos voltar. Vamos Lá voltar. nós éramos mais felizes. Nós éramos mais felizes. Essa não é a nossa terra. Eles estavam buscando Canaã. Eles estavam buscando Canaã. Tá? Muda para mim, Pedro. Olha a rota que nós chamamos rota do Êxodo. Está na Bíblia escrito como Êxodo. Êxodo quer dizer fuga. Eles saem do delta do Nilo, certo? Caminham por toda a península do Sinai. A península do Sinai é aquela região que a gente viu no mapa atual, certo? Vão em busca de Canaã. Olha lá, eles chegam lá na Terra Prometida, certo? Isso tudo aquele pontinho que a gente viu, tá? No Mar Vermelho, o Mar Morto, lá em cima, tá? A gente está vendo... Canaã é onde é Israel e Gaza hoje. Exatamente. Nós vamos explicar melhor ainda. A Terra Prometida é realmente Israel. Para eles era ali, porque eles chegaram e falaram... A algum momento, para eles conseguiram estabilidade. Só que ao norte tinha um povo muito guerreiro, que implicava com os hebreus. Mas os hebreus já estavam calejados, já estavam experientes e começam a guerrear com esse povo. Eles se chamam filisteus. Os filisteus, que estavam na região... Ao norte de Canaã. Da Terra Prometida. Do Líbano ali, naquela região. Exatamente, São Rodrigão. os filisteus que estavam enraizados ali Muda aí naquele pra mim, local. Pedrão. Certo.
houve uma evolução política sensacional com relação aos hebreus. À medida que eles se uniam, à medida que eles iam sofrendo, à medida que eles iam buscando a sua autoindependência, sempre unidos, certo? Ele passa de períodos de transição. Ou as tribos estavam unidas, ou estavam separadas, ou vice-versa, nessa transição secular, certo? Hebreus, volta a chamar, hebreus. Toda essa história, tá? Eles criam chefes militares, eles misturam governo militar com governo, com judiciário. Quem estava no poder, tá? Era quem era o juiz, a espada que defendia era a espada que cortava. Quando eles chegam naquilo que eles chamam de terra prometida, eles têm ao norte aquele pessoal que vivia ali, que chamavam de cananeus, por causa de Canaã, cananeus. E mais ao norte, filisteus. Eles vão viver um período, né, de muita guerra ali. Hebreus, cananeus e filisteus. Juntos. Agora, uma coisa interessantíssima. Os cananeus concordavam com os filisteus? Não. Também pensavam diferentes. Pensavam diferentes, mas o ideal aqui é dizer que os únicos monoteístas eram os hebreus. Os hebreus. A gente está por conta deles aqui. E você vê, os grandes líderes deles acabam sendo colocados na Bíblia como homens de Deus. O microfone. O pessoal deu? Tá, Tá, desculpa. Deu aí, pessoal? Deu. Tá. Os líderes hebreus acabam sendo colocados na Bíblia, né, na religiosidade, como grandes heróis, como homens enviados por Deus. Mas eles cansaram tanto disso, que uma bela hora eles falaram assim, não, ainda vai vir alguém que vai vingar todo esse nosso sofrimento, o Messias. Vai vir alguém, Deus vai mandar alguém. Então, enquanto eles caminhavam, enquanto eles sofriam, eles acreditavam na vinda de um enviado de Deus, o Messias, o Salvador. Certo? Então, esses homens todas as horas apareciam, mas eles eram mortais, eles tinham as suas mortalidades, eles tinham seus defeitos, eles eram cantados como heróis, o povo hebreu ia vendo, não, ainda não é o Messias. Ainda não é o Messias. Então, assim... Mas aí Jesus veio e eles não acreditou que era o Messias. Calma. Ainda matou o cara ainda. Calma, vamos chegar lá. Vamos chegar lá, certo? Mas aí, nesse momento que eles estão lá em conflito já com os cananeus, com os filisteus, eles já têm ciência que eles já encontraram a terra prometida. Canaã. Isto. A terra já foi encontrada. A terra foi encontrada. E aí você vai ver ali a formação de 12 tribos hebreus. E agora, só para mim entender, eles encontraram essa terra e não abrem mais mão disso. Essa terra é a terra prometida para eles. Um povo hebreu viraram 12 tribos. O povo hebreu eram tribos. Tribos. E essas tribos, elas foram com Abraão, certo? E todas essas tribos, eram vários povos nômades hebreus. E vão virar 12 tribos para dominar esse território. Por que tribos, 12 tribos? Porque cada parte do território, eles precisavam de um patriarca. Eles precisavam de alguém para proteger. Então, por exemplo, tá aqui eu, você, Robertinho, cada um vai para um canto ali e cria uma tribo, certo? Como se fosse uma base de defesa. Isto, certo? Você, Rodrigão, Robertinho, Corel, vamos criando 12... Eu sou da tribo de Isaac, ele é da tribo de Jacó. É, mais ou menos isso, né? Cada um vai criando a sua base, e o que os une é porque eles são monoteístas e hebreus. Mas a gente tem que olhar esse contexto todo e imaginar que esta região, ela tá cheio de outros povos. Politeístas. Os cananeus, os filisteus, os persas mais para cima, os babilônios, né? Os persas são de Irã hoje, no caso. Isto, nós vamos chegar lá. Rapaz, tinha uns caboclos fortes ali já. Tinha. E vai chegar um momento que esses povos, né? Eles vão também encontrar um profeta chamado Maomé. E esse profeta também prega o monoteísmo. Deus, o Deus único, Alá. Alá Akbar. Mas então, os hebreus não aceitavam esse profeta também. Não, mas Maomé não era aceito, mas eu quero dizer, a base religiosa do povo hebreu
influencia a base religiosa do povo árabe. Olha só. Certo? Nós estamos falando de povos irmãos. Nós não estamos falando de inimigos. Por isso, uma bala que mata uma criança palestina, certo? É o mesmo tipo de bala que mata um jovem israelense que estava numa festa. Eles estão se matando, certo? Essa luta, tudo por base territorial e por questões religiosas, vai permanecer. E só que o povo hebreu sempre unido, certo? Sempre unido. Quando eles se formam, muda pra mim. Pedrão, desculpa te falar assim, velho. Inclusive, galera, dá o like na live aí. A gente tá com 250 pessoas Já ao vivo aí. Vamos ver se no canal também. Vamos ver se a gente chega aí 300 pessoas ao vivo aí. Tá. Você vai ver o rei Saul, a criação do Estado hebreu, ele consegue intensificar a luta contra os filisteus no norte, né? A gente vê toda essa luta dos filisteus com eles no... Ó, tem uma criança chorando. Já. Vem pegar um cafezinho. Vai aí. pegar um cafezinho pra nós. Bonitinho demais. É Desculpa. seu, Pedro? É meu. Rodrigo. É cheio de filho aqui. Olha, a base do povo hebreu aqui, né? Fazer filhos, certo? Pra você ver, quanto mais filhos eles tinham, eram melhor, né? Porque eles cresciam a raça dele. E esse mesmo conceito vai ser usado pelo nazismo, né? Então, o que eu quero deixar claro pros meninos, tá? O ápice do povo hebreu vai ser em Davi e vai ser em Salomão. 2 reis bíblicos. A história, lembra? Os grandes homens hebreus eram relatados na Bíblia como homens de Deus, certo? Então você vai ter Davi, que vai dar uma identidade, consolida o Estado, certo? Cria aquela região toda ali, né? E você vai ter Salomão, que é o ápice da monarquia hebraica. Muda para mim. Você vai ter toda essa situação, como eu falei, o decálogo os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos surge como também uma obra de Deus, mas também era uma obra do homem. Os 10 mandamentos, eles vão, né, a lei das 10 tábuas, né, dos 10 tábuas, ele é criado, eles falam, não, foi Deus que mandou. Isso dá unidade ao povo hebreu. Isso dá muita unidade. Só que quando essas 12 tribos unem, não sei se eu tô sendo rápido, me corrige se eu... Tá entendido até agora? Tá Muda bom pra mim, demais, Pedro. né? Eu vou voltar nisso aqui. Certo? Tá. Sai pra mim, Pedro. Volta naquele mapa das 12 tribos. Mas os 10 mandamentos, eles Isto. eram mandamentos dos hebreus e dos cananeus e dos filisteus também? Os 10 mandamentos eram dos hebreus. Dos hebreus. Que vai ser relatado na Bíblia como obra de Deus, né? Que para eles é Javé, certo? Então Javé, a gente vai chamá-lo de Jeová, que essa ordem... Então veja, a relação de Deus com a autoridade monárquica, com o patriarcalismo, é muito forte no povo hebreu. Isso tem que ser dito, não é minha opinião, basta ler. Sim. Certo? Então, era muito fácil dizer, não, eu sou homem, eu sou o rei porque Deus assim o quer. Então faz uma ligação do Estado hebreu com a figura de Deus. A religiosidade vai influenciar muito a formação desse Estado. 12 tribos vão ficar aí naquele pequeno pedacinho. 12 tribos. Essas 12 tribos... Aqui a gente começa a entender melhor. Elas vão estar unidas, vão estar bem protegidas. Ao norte eu vou ter os filisteus quietinhos, os cananeus quietinhos, certo? Ao sul eu não vou ter problema nenhum com os árabes, a não ser tribos nômades, igualzinhos hebreus, que começam a caminhar ali na região da primeira ali para o sul, chamado Judá. Judá era uma tribo. Tribo de Judá. Tribo de Judá. Certo? Com a morte do rei Salomão, isso é verídico, essas 12 tribos vão se rebelar contra os impostos. Certo? 10 criam ao norte, presta atenção, moçada. 10 criam ao norte
o estado, o reino, perdão, 10 criam ao norte o reino de Israel. Israel é aquele que se diz opor-se com Deus. Eles vão criar o reino de Israel lá no norte, certo? E ao sul fica Judá com mais Simeão. Então aqui, ó, Pedro, Sim. de Dandã, de Benjamim para cima, virou o estado de Israel. Judá e Simeão ficaram unidos. 2 tribos e 2 e 10. Se destacaram. 2 concordaram em 10 pagar impostos. 10 se juntaram, 2 se juntaram. Ao norte, Israel. Esse povo hebreu que forma o reino de Israel é chamado de israelitas. E o povo de Judá e Simeão são chamados de judeus. Olha que interessante. Caraca. Que isso? Olha que interessante. Certo? A unidade geográfica estava desfeita, mas a unidade religiosa permanece. E ainda o mesmo povo, né? O Assim, mesmo teoricamente, povo. né? A mesma Os crença, hebreus, a mesma crença, a mesma ideia, certo? Aí, qual que vai acontecer? O Estado de Israel, desculpe, o reino israelita, o reino de Israel, ficou um pouco grande e não consegue sobreviver às invasões. Vai desaparecer o reino de Israel e vai se formar o reino de Judá por completo. Judá vai se sobrepor. Então, a tribo de Judá, que era uma, acabou agregando as 12 tribos. Então, desaparece o reino de Israel e fica a tribo de Judá. Pô, Mas Judá, eles não- duas reino tribos. de Judá. Judá, 2 tribos pagando Simeão. impostos, ficaram mais fortes que as outras 10 Sim, tribos. porque o norte, Rodrigo, e Tinha muita Robertinho, invasão. era muito invadido. O norte hoje que você vê lá é o Líbano. Aham. O norte tinha muita invasão. É o caminho mais fácil, né? Porque de um lado eles têm o Mar Morto ali, né? Tem o Mediterrâneo, É o Mediterrâneo Mar Morto, e o Mar Morto. e embaixo o Mar Vermelho. Então não dá pra você chegar realmente. O outro caminho pra você entrar, teoricamente, você passa por todos os outros. Você quer o finalzinho do corredor. Pô, verdade, foi uma proteção geográfica. que eles, tá né, vendo? Que aí você tem o mar de um lado e o... O norte, então, era o que nós chamávamos de Reino de Israel, certo? É comum se referir a quem integrava esse reino, chamando-os, adjetivando-os como israelitas. E ao sul, certo? Nós vamos ter Judá, cuja capital... Ah, desculpe. A capital do norte de Israel era Samaria. Do reino de Israel. E a capital de Judá era Jerusalém. Né? Nossa, eu gosto mais de ser, Corel. Famosa Jerusalém. E Jerusalém, ela nasce, sim, historicamente, numa muralha de proteção, num monte. Num monte que vai ser apelidado, vai ser chamado de Monte Sião. É aquele monte maravilhoso. Vocês que devem ter ido a Israel, ao estado de Israel hoje, devem ter ido a Jerusalém, devem ver o monte. É o monte maravilhoso deles, né? Onde se achou ali escavações da primeira muralha. Então esse monte é sagrado para eles, porque foi onde eles se assentaram pela primeira vez. Né? Quando eles todos foram levados para Canaã, era um monte mais alto, eles podiam ver os inimigos. Ali eles fazem uma fortaleza que desaparece na história, mas ela fica ali, certo? Então Jerusalém é uma cidade cosmopolita em todos os sentidos. Quando o reino de Israel vai perdendo força, o povo vem para ali. Vai descendo para Jerusalém. Quando Judá se fortalece, Jerusalém vai ficando cada vez mais forte, cada vez melhor, certo? Mas o inferno da vida desse povo é muito grande, certo? Porque até ali, aquela terra não tinha nada. Porém, vem a conquista romana. Vem os romanos. E os romanos, cara, eu gosto mais dos romanos, né? Tem gente que fala que os Estados Unidos é a nova Roma. Não dá conta de chegar perto. Sério? Certo? Roma, Que isso, Roma era
era o conquistador mais inteligente. Ou era na faca, ou era no gogó. Né? O latim levando e tudo mais. Roma gogó, foi né? dominando tudo, foi dominando tudo. Você vê ali na Europa, eles influenciaram o idioma de todo mundo ali, inclusive o próprio alemão, certo? Mas quando os romanos chegam no Oriente Médio, a primeira resistência é do povo de Judá, o reino de Judá, porque Israel não existia mais. Eles têm a resistência do reino de Judá. E eles falam, não, judeus, não, nós vamos mudar esse nome aqui. Nós não vamos chamar, porque tinha 12 tribos, tem gente que vem do reino de Israel, tem gente que vem de Efraim, tem gente que vem de Benjamim. Os romanos falaram, vou chamar tudo Judeia. Os romanos apelidam todos os hebreus de judeus. Então, veja, quando você fala assim hoje, os judeus hoje, certo? Não é aquilo de antigamente. Né? Então, a junção que os romanos chegam, falam, não, para mim tudo é de Judá. Para não ficar forte o nome Judá, eu vou chamar a região de Judeia. Os romanos, né, pró-paroxítona terminada em ditongo crescente, cria Judeia, o território da Judeia. E ali vai se levando, os romanos vão levando, né? A gente tem Herodes, que é um rei colocado, Tibério, imperador romano, tá vendo ali? Povo judeu, ele já estava chamando todo mundo de judeu. Só que ele juntou tudo numa mesma massa, e não era. Porque em Herodes a gente vai ver uma punhada de coisa acontecendo. A gente vai ver o nascimento do cristianismo, a gente vai ver o judeu ortodoxo que não aceita o Messias, a gente vai ver o judeu achando que a terra estava invadida, certo? A gente vai ver os primeiros movimentos terroristas praticados pelos judeus, matando soldado romano, porque eles não tinham força. O movimento de terror também foi criado ali na região pelos hebreus. Então os hebreus, a tribo de Manassés, de Zebulum, de Simeão, de Judá, de Benjamim, de Rubem, todos são chamados de judeus. E a região passa a se chamar Judeia. Mas esse movimento terrorista era para expulsar os romanos. Era. Que já tinha invadido a terra deles. Já tinha invadido a terra Na deles. verdade, infiltrado, né? Certo. Porque não estavam guerreando, mas estavam influenciando a cultura. Quando os romanos chegaram, a luta foi feroz. Foi de sangue, Foi não de foi sangue. uma... Os romanos conseguiram dominar. Só que esse domínio, o povo hebreu era muito unido. Quando os romanos chegaram, eles já tinham 2.000 anos de história. 3.000 anos de história. Não dá pra Certo? acabar com isso. Então né? você pensa, imagina, Rodrigo, alguém chegar aqui e invadir sua casa com teorias políticas da qual você conhece há mais de 2.000 anos. Não vai dominar. Certo? Sim. Aí os romanos fazem um acordo com os religiosos, porque os hebreus começam a ser controlados por questões religiosas, pelos seus sacerdotes. Porque todos os seus líderes políticos de outrora foram narrados na Bíblia. Ai, Corel, não, nada contra a Bíblia, pelo contrário. Eu amo a Bíblia, eu sigo os ensinamentos da Bíblia, mas a minha opinião não serve aqui. Eu não vim dar a minha opinião. São fatos. Certo? Então, assim, a população hebraica, que passou a ser chamado de judeus, fica à espera do Messias. Mesmo que o Cristo tenha aparecido, ele não é aceito por completo. Até mesmo os romanos riram dele, da figura do Cristo. Né? Quando o Cristo fala, não, gente, meu pai é para todos. Para quê? O povo hebreu que estava sendo massacrado falou, como é que um cara desse barbudo, certo, fala em nome do povo hebreu? E há mais um detalhe importantíssimo. Né? Há um erro histórico aí, ou há um erro religioso, porque onde o Cristo nasceu? Todo mundo conhece o Cristo como Jesus Cristo de Nazaré, o Nazareno. Lá em São Mateus, olha só, bem, em São Lucas, está escrito que ele nasceu em Belém. Então eu vou dizer uma coisa, se ele nasceu em Nazaré, ele é judeu. Mas se ele nasceu em Belém, na época era Palestina. E aonde ele nasceu? Mas a Palestina não existia ainda. A Palestina não existia, ainda mas... era a tribo de Judá. Era Judeia. Era Judeia. Certo. Mas havia povos árabes.
ali na região. Uhum. E se ele nasceu em Jerusalém, mais complexo é, porque Jerusalém era cosmopolita. Um monte de gente. Aí, quando os romanos veem que... Para de chamar esse povo de Judéia. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou espantar esse povo tudo daqui. E vou mudar de nome. Eles expulsam todos aqueles que eles chamam de judeus desta terra. Expulsam. Caramba, velho. Os judeus quem realmente tá lá- são varridos pela primeira vez, Isso então. se chama diáspora. Dispersão em grego. A grande diáspora vai se dar em 74, 76, certo? Quando o imperador Adriano manda todo mundo embora, escraviza todo o povo. A gente fala, relatos históricos falam em torno de 4, 5, 6 milhões. Hoje, se chega à ideia de quase 1 milhão e meio de judeus, que são hebreus, porque juntou todo mundo, sendo expulso daí. E quem voltasse era morto de imediato. Qual foi o imperador? Adriano? Adriano. Pô, o que deu na cabeça do Adriano de fazer uma parada dessa daí? Meu filho. Era religioso. Não, a ideia era o seguinte. Vamos fazer escravo aqui. Os romanos eram o quê? Politeístas ou monoteístas? Acreditavam num deus único ou vários? Vários eram deuses. Tanto é que eles pegaram os deuses gregos, mudaram só de nome. Os romanos eram muito pragmáticos. Falaram, qual que é o seu deus? Não. Quando eles viram um povo unido, eles tiveram certa preocupação. Certo? Os hebreus, vamos dizer assim, a Judéia, que passa a se chamar Palestina, que é... Porque o que acontece? Adriano muda o nome e fala, quer saber do negócio? Eu vou acabar com a história desse povo aqui nessa região. De onde vem a palavra Palestina que os romanos criaram? Bom, teoricamente, alguns falam que as palavras Palestina vêm de falistas, que nos remete a filisteus. Isso tudo teria sentido, porque talvez Adriano pensou, não, quem está ao norte? Os antigos filisteus. Então eu vou chamar a região para baixo de Palestina, ou Filisteia, né? Vou chamar isso, e eu desapareço com o povo hebreu, que ele chamava de judeu. Até agora eu fui claro? 100%, 100%. Até agora eu fui claro? Baita aula. Tá. Pedrão, sabe aquele primeiro mapa? Você consegue voltar nele pra mim? No mapa atual. No mapa atual? Isto. Galera, ajuda no like. Batemos 300 pessoas na live aí. Vamos ver se a gente chega nas 400. Olha o tamanhozinho que é a região onde tinha as 12 tribos. Israel. Certo? Sim, é o menorzinho. Hoje, a Palestina é chamada só um pedacinho de terra. Na verdade,